Oi pessoal, meu nome é Luísa, eu sou psicóloga e eu vim aqui conversar com vocês hoje em nome do Psicoterapia para Você sobre um assunto muito difícil, né, que tem estado em pauta atualmente no Brasil, infelizmente pela sua ocorrência, que é o abuso sexual de crianças. E o primeiro ponto que eu queria ressaltar sobre esse assunto é que é importante que a gente saiba que a minoria dos abusos, quer dizer, a menor parte, a parte quase insignificante dos abusos é cometida por pedófilos. Pedófilos e abusadores contumazes, aquele predador sexual, né, que vai em busca da sua vítima, né, que faz disso parte da sua vida. É a menor parte, né? Por quê? Porque a maior parte dos abusos é cometido por abusadores de ocasião, né? Pessoas que têm uma vida sexual ativa e comum com parceiros adultos, homens, mulheres, né? O abuso ele é cometido em maior número por homens, mas também é cometido por mulheres e há uma subnotificação disso também, né? As vítimas são crianças de ambos os sexos. E o abusador, ele é o abusador de ocasião. Ele é aquela pessoa que, por oportunidade, né, acaba cometendo o abuso. E, às vezes, repete, né, e tem isso como parte da sua cultura, né, da sua sexualidade. Mas, inclusive, nem sempre vê isso como sendo um problema, né, o próprio abusador. Então, o abusador é, em geral, uma pessoa sob nenhuma suspeita, né? Ele não é uma pessoa desconhecida, até porque a maior parte dos abusos é cometido em ambiente doméstico, seja a casa que a criança vive ou casas em que a criança deveria estar ou se sente protegida, né? A casa de parentes, a casa de avós, a casa de amigos, né? Então, a maior parte dos abusadores são pessoas conhecidas. Bom, a gente poderia falar sobre a necessidade da educação sexual, da educação jurídica, da educação cidadã, né, dessas pessoas, dos adultos, para que não cometessem os abusos. Isso seria o ideal, né? E a gente pode até falar sobre isso, embora isso seja pouco abordado, né? Essa mudança de cultura, uma mudança de mentalidade sobre a sexualidade, sobre o acesso e a permissão aos corpos das crianças, enfim, a gente poderia falar sobre isso, mas hoje eu quero falar especificamente aqui sobre como proteger uma criança. Então você que é mãe, pai, que é cuidador de uma criança, o que você pode fazer para proteger uma criança o máximo possível de um abuso sexual? E aí eu tenho uma lista aqui de coisas que a criança precisa para ser protegida. E eu falo isso porque ressaltando que é muito importante a prevenção, mas que mesmo na ocorrência de um abuso, a forma como se lida com a situação, ela é determinante. Existem estudos que indicam, inclusive, que os danos psíquicos, os danos emocionais, né, que seguem a vida de uma pessoa que sofreu abuso na infância, eles ou não existem, ou existem de forma muito fraca, quando a situação foi tratada de uma forma adequada. Quer dizer, quando essa criança foi ouvida, e foi dada a ela credibilidade, quando essa criança pôde levar, né, a ocorrência, pôde contar, pôde confiar em alguém para poder se abrir e foi de fato ouvida e protegida. Isso faz com que a criança não seja responsabilizada pelo abuso e o abusador seja responsabilizado pelo crime que cometeu, né? Então, tão danoso quanto o próprio abuso é a forma como se lida com a situação quando ela se apresenta, né? Então, muitas vezes a criança se sente abandonada e se sente traída, né? Ela contou, ela buscou ajuda e ela não teve o respaldo, ela não teve a proteção de uma pessoa em quem ela confiava, como a mãe, o pai, né? A professora, enfim, essas pessoas que são responsáveis pela segurança e pela educação das crianças. Então, essa lista que eu tenho de coisas que uma criança precisa é uma lista bem curta, tem só um item. E tudo que uma criança precisa para ser protegida de abusos sexuais é de um adulto. É isso. De um adulto. Um adulto que seja capaz de duas coisas: amar e proteger.
né? Um adulto capaz de amar e proteger é um adulto que tem, em primeiro lugar, equilíbrio emocional, que lida com a sua instabilidade emocional, né? Não é preciso um ambiente perfeito para que uma criança esteja segura, né? Para que uma criança seja protegida. Um ambiente perfeito não existe. Se a gente ficar trabalhando, desejando por esse ambiente ideal que nunca vai ser possível, a gente perde o que a gente mesmo pode fazer, né, no imediato, que é ser um adulto que tem capacidade de amar, que tem potência de amar essa criança e que tem eficácia ao protegê-la. Então, esses dois pontos. E como ama, né? Como amar? Amar, a gente pode levantar 3 itens que são essenciais, né? Talvez acima dos outros, que são até sinônimos de amor, que é atenção, cuidado e paciência. Então, muitas vezes, a atenção, cuidado e paciência são formas de amor, né? Então, atenção é atenção ao corpo da criança, atenção ao comportamento da criança, atenção ao relato da criança, né? Paciência é saber que, por mais que você tenha a sua vida, os seus projetos, né, e o seu ritmo, a sua rotina, que a escolha de ou ser pai ou mãe, ou muitas vezes não é uma escolha, né, tão consciente, mas o papel, né, ocupar o papel de ser pai e mãe ou de ser cuidador de uma criança exige de você que você coloque essa pessoa, essa criança, na sua vida, né, que essa criança tenha um espaço no seu projeto de vida. Então, ouvir com paciência, né, ter respeito pela vida da criança, pelas ideias da criança, pelas necessidades da criança. Então, atenção, amor, atenção, cuidado e paciência, né? Isso tudo compõe o que a gente considera o amor, tão essencial na educação de uma criança e na sua proteção. E o segundo item é a proteção, né? E claro, eu tô falando também de pegar na mão para atravessar a rua, mas eu falo principalmente da construção da autonomia da criança. Tá? Proteger a criança é, em primeiro lugar, ajudá-la a construir a sua autonomia. A autonomia da criança vai ajudar a criança a ou reagir, e recusar ou se colocar diante de uma proposta que seja perigosa de um adulto, né, que muitas vezes usam de seduções com a criança, com trocas, né, com ofertas ou com ameaças, né, também é muito comum. Se essa criança tem uma relação, um laço, um vínculo de amor e proteção com seu adulto ou com seus adultos, né, sorte dela se tiver mais de um, ela vai saber se proteger, ela vai saber se colocar, tá? Seja para evitar que aconteça, né, ou se for inevitável, para que ela saiba relatar depois, né, para que ela tenha confiança no vínculo, para que ela vai ser ouvida, né? E se esse abuso acontecer, ele vai acontecer só uma vez, né? E acontecendo só uma vez e a criança tendo todas as circunstâncias pós-abuso adequadas para sua proteção, para sua segurança, ela tem uma chance muito menor de desenvolver problemas, de desenvolver consequências, né, emocionais, psíquicas, por conta daquele abuso. E também aumenta as chances do abusador ser responsabilizado. Então, você que é pai, mãe, cuidador de uma criança, seja o adulto que essa criança precisa. E se você precisar de ajuda para isso, conversa com alguém, procura terapia, né? Busca uma psicoterapia, busque informações para isso, né? Mas se cuide para que você seja um adulto eficaz, que saiba amar e proteger a sua criança. É isso, gente. Comenta aqui o que vocês acharam, deixa a sua opinião e até a próxima.